Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí ao canal Obreiro Leandro Mendes. Vou passar para vocês poucas palavras, as minhas experiências, para que você venha estar se fortalecendo na fé, aprendendo, né, com a vivência de outras pessoas. Vamos lá. Vou falar primeiro a importância de você ter a sua comunhão com Deus. De você ter a sua comunhão com Deus, né? Que ela não se limita só dentro da igreja, não se limita à obra que você faz na Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Isso é um complemento da fé. A igreja, pessoal, ela é essencial na nossa vida. A igreja, né, física, a igreja universal, ela é essencial na vida daqueles cujo Deus chamou para servir nesse lugar. Por quê? Foi aonde eu cheguei e eu acredito que você chegou. Se você é de outra denominação, não tem problema. Na igreja que você chegou. A igreja é a mãe. Vamos dizer que a igreja é a mãe. É onde nos recebe, é onde a gente é gerado de Deus ali, é onde a gente está num ambiente de fé, caloroso, né? É a mãe, é onde tem o sentimento, né? Porque a mãe ela já é mais sentimental do que o pai, onde tem o sentimento, porque a obra ela é feita por homens e os homens são sentimentais, né? Dificilmente hoje você vai ver um líder 100% no espírito. Isso só foi com Jesus. Então, a igreja é um lugar onde a gente aprende, onde a gente cresce, onde a gente ativa tudo que já está dentro de nós, né? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando a gente chegou na igreja, quando você chega na igreja, você chega totalmente dependente da mãe, dependente da igreja, dependente do que é falado, do que é dito. Depende, assim como eu cheguei, né? Eu dependia, faz isso, eu ia e tem que fazer, eu estava lá, estava aprendendo. Conforme você foi aprendendo, você vai aprendendo, você vai se tornando interdependente. Você depende de algumas coisas e de outras não. Por exemplo, eu fui aprendendo a usar a fé. Eu não dependia mais que as pessoas me evangelizavam, eu não dependia mais da libertação, né? Porque eu já tinha passado por esse processo, eu já fui me tornando independente. E aí que tá, quando você vai tendo a comunhão com Deus, você vai se tornando independente. Independente. Você não depende mais da igreja, você não depende mais das pessoas, você não depende mais do pastor, do bispo, do obreiro, você não depende de coisas, você não depende de pessoas, você não depende de nada, você só depende de Deus. É aí que você começa a entender as coisas do Espírito. É aí que você começa a se colocar no seu lugar. É aí que você começa a respeitar. É aí que você começa a dar, a ensinar. É aí que você começa a doar, a desfrutar, transbordar na vida das pessoas. Você não faz porque você tem que fazer. Você não faz porque você é obrigado a fazer. Você não faz porque, enfim, é um fardo. Não, você faz porque você precisa. Você faz porque você ama. Você faz porque esse é o teu chamado. Entende? Você faz porque isso não é um fardo mais. Por quê? Porque você não depende mais das pessoas, você não depende mais da igreja, você depende da sua fé e você depende de Deus, a sua comunhão com Deus. Aí você se torna independente. Entende? Não quer dizer que você não vai ser servo, amigo e filho, obedecendo as regras, a doutrina daquela congregação. Entende? Então você, meu amigo, pegue firme, porque você não pode ser guiado por homens.
Vou contar uma experiência minha quando eu estava no Força Jovem. No Força Jovem, isso já tem um tempo, tem 15 anos, tem 18 anos que eu estou na Igreja Universal. Então, ali há 10 anos atrás, mais ou menos, uns 13 anos, vamos dizer atrás, 13 anos atrás, quando eu estava com 5 anos tinha 3 anos, isso, 3 anos que eu estava na Igreja Universal. Tinha 3 anos, eu já estava batizado com o Espírito Santo, já estava liberto, e eu era líder de uma tribo no Força Jovem. E tinha um obreiro que eu me espelhava nele, me espelhava demais. Sabe, aquele obreiro de fé, aquele obreiro de Deus, aquele obreiro cujo coração era puro, e através dele muita gente foi para a obra, muita gente se tornou pastor, muita gente cresceu, foi levantado obreiro através daquele obreiro sendo usado. Então ele era, vamos dizer, uma referência. Eu aprendi muita coisa com ele, muita coisa hoje que eu sou, que eu sou hoje, eu dou graças a Deus por Deus ter usado ele. Porém, num determinado caminho da trajetória dele, ele caiu, ele se afastou. Entende? Ele se afastou. E eu percebi isso. Na época, eu namorava com a minha esposa hoje, eu namorava com ela, e esse obreiro, ele era casado, né? Porém, ele ficava na igreja 24 horas, direto. Mas direto na igreja. Direto. Até aí, tudo bem, sem problema. O propósito dele era ser pastor. Ele queria ser pastor. Então, ele ficava lá e dava fruto. Realmente, era muito usado por Deus, muito de Deus. Sendo que eu fui percebendo que ele não usava a fé nas outras áreas da vida. Ele não usava a fé na vida financeira, ele não usava a fé na vida sentimental, no casamento dele, ele não usava a fé na família. A fé dele era totalmente voltada para a obra de Deus, para o reino de Deus, vamos dizer assim, para a obra. Ele tinha um desejo de ir para a obra como pastor. E o tempo foi passando e aquilo me incomodava, né? Até que eu cheguei para ele e falei, poxa, obreiro, eu como namorado, eu tiro um domingo, né, para mim ir num cinema, né, ver um filme, e eu não vejo o senhor saindo com a sua esposa, né? O senhor só está aqui dentro da igreja. Enfim, naquela época ele me repreendeu, falou que isso não cabia a mim, mas eu fui falar com ele de coração, para que ele olhasse para as áreas da vida dele. Mas ele queria ser pastor, né? O tempo passou. Eu sei que ele não foi levantado, né? Eu fiquei sabendo que aconteceu alguma coisa que ele ouviu. Ele não foi levantado. Isso entristeceu o coração dele. E foi caso de uma semana. Num dia ele estava bem, aparentemente bem, porque com certeza já não estava. E na outra semana ele já tinha saído da igreja. E aquilo foi um baque para mim na época, porque eu falei, poxa, como pode isso acontecer? Uma pessoa que é referência para mim, é usado por Deus, realmente dá fruto, florescia bastante, era uma árvore frutífera, e do nada ela foi cortada. Do nada ela foi simplesmente, ela saiu. Entende? Ela mesma saiu. A árvore que aliás, ela nem criou, ela nem foi cortada. Simplesmente a árvore criou perna e saiu. Estava dando fruto hoje e saiu da igreja. Eu fui perguntar para Deus, falei, pô, meu Deus, por que isso aconteceu? Sabe,
quando Deus fala na sua mente? Simples, Leandro. Você é espírito. Você é do meu reino. Vocês, né? São do meu reino. Mas vocês vivem na terra. Vocês são terrenos. Vocês são carnais e mortais. Vocês não são anjos. Vocês precisam lutar pelas áreas da sua vida. O que aconteceu com ele foi que ele focou muito na área espiritual, muito na obra, no reino. E está tudo bem, não tem problema focar e desejar nisso. Mas ele se esqueceu que tinha as outras áreas, né? Tinha a família dele, né? Que ninguém era convertido da família, que é pai, mãe, né? Tinha a família. Tinha a esposa dele, que tinha que dar atenção, sair, né? Ser um bom marido. Ele só queria negócio de obra, obra, obra. Tinha esposa, família. Tinha a vida financeira, que não crescia, porque a vida financeira exige tempo, dedicação, esforço, plantar, jogar várias sementes para poder colher. Vida financeira. Tinha a saúde, a vida física também, que tem que ter um cuidado, né? Praticar esporte, tudo isso, também nada. E tem a obra de Deus, que é fazer a minha obra. Então, ele não olhou para essas 4 áreas. E a primeira área que ele via como prioridade, que era a espiritual, a comunhão comigo, foi se desgastando devido às injustiças, entre aspas, que ele pensava que estava sofrendo na obra de Deus. Eu tentei alertá-lo várias vezes. Eu tentei falar com ele várias vezes. Uma das vezes foi usando você para falar com ele, para ele dar atenção para a esposa dele. Fora outras vezes que eu usei outras pessoas. Mas a pessoa tem um livre-arbítrio. Entende? Então, o desejo do coração dele era demasiadamente em fazer a minha obra. Em fazer a minha obra. Ele colocou o coração na minha obra. Na minha obra que é realizada por homens. Realmente ele queria ser um pastor. Realmente ele queria tudo isso. Sendo que ele colocou o coração lá. Então, quando aparentemente tiraram essa oportunidade dele, né, disseram para ele que ele não tinha como ir para a obra, que, enfim. Então, ele desmonorou. Ele caiu. Ele não teve onde se apoiar mais. Ele olhou para a vida financeira dele e não me viu. Ele olhou para o casamento dele e não me viu. Ele olhou para a família dele e não me viu. Ele olhou para a saúde dele e não me viu. Ele olhou para a obra, para a obra de Deus, para a minha obra, né? Que ele realizava e não me viu mais. Porque ele foi injustiçado. Né? Tiraram a oportunidade que ele achava que ele tinha perdido. Então ele saiu. Entende? Então, naquele dia, eu aprendi que o mais importante é a minha salvação, é a minha comunhão com Deus, é aquilo que é guardar o coração. Mas eu entendi também que não adianta eu ter somente uma comunhão com Deus espiritual. Não adianta somente eu sentir a presença de Deus, eu ter a certeza dentro de mim que Ele é comigo, eu entender a palavra e ser usado por Ele em prol do reino, na obra dele. Não. Ele quer que eu tenha vida, Ele quer que eu desfrute, Ele quer que eu cresça em todas as áreas da minha vida e estabeleça. E para isso eu preciso plantar, sacrificar. Coisa que Ele não fez. Entende? Dá tempo ao tempo. Tempo? Não. Agora é tempo disso. Agora não é mais. Eu vou, espera um pouquinho que agora eu vou focar nisso. Não. Não. Ele não foi equilibrado.
entende? Ele foi muito em uma coisa só. Ele colocou o coração aonde não deveria. Se o coração dele tivesse direto em Deus, com certeza ele tinha entendido. Mas o coração dele não estava mais em Deus. Pela negligência de anos, tá? Então ali eu entendi. Então eu não sei a sua condição hoje. Eu não sei se você está como jovem, como evangelista, como obreiro, como pastor, como bispo. Você pode estar até como bispo. Isso não faz diferença nenhuma no reino de Deus. Isso não faz diferença nenhuma para Deus. Deus não olha para cargo, Deus não olha para título, Deus não olha para o que você faz e nem pelo que você fez. Deus olha quem você é e a intenção do seu coração. Entende? A intenção do coração dele não era mais Jesus. Não era mais ser filho. Sabe? Não era mais ser filho. Ele não se sentia mais como filho. Ele não se sentia mais como amigo e servo de Deus. Porque se fosse, ele ia crer em Deus. O homem pode até estar falando não. O bispo, o pastor, que está negando, que está dizendo que eu não vou para a obra, que é impossível, pode até estar falando não. Mas ele ia entender a voz do pai dele. Ele ia entender a voz de Deus. Porque Deus, ele não ia dizer não para ele. Deus não ia dizer não. Aquilo foi uma prova, aquilo foi um teste, aquilo foi um aprendizado, onde infelizmente ele foi reprovado. Entende? Então, uma pessoa que é muito de Deus, era muito de Deus, foi muito de Deus. Então ele saiu, se afastou, e até hoje eu oro por ele. Até hoje eu lembro dele. Até hoje eu lembro dele com carinho. Até hoje eu lembro dele nas minhas orações. Eu mudei de estado, eu mudei de igreja, eu não sou mais da mesma igreja daquela época. Não tive mais contato com ele, não sei como ele está. Mas de uma coisa eu sei. Enquanto eu estiver vivo, eu não paro de orar por ele. Entende? Porque se não fosse ele, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Porque através dele Deus me ensinou muita coisa. Muita coisa que nem ele praticou. Ele me ensinou muita coisa que nem ele continuou praticando. Mas eu entendi. Então eu aprendi com o erro dele. Eu não precisei errar. Eu não precisei falhar. Eu aprendi com o erro dele. Então Deus, ele nos ensina com o erro dos outros. De repente tem um líder seu, tem um responsável seu que está acima de você, que era para estar te ensinando, às vezes até algo bom, mas você tem visto algo de ruim nele. É Deus te mostrando o que você não deve fazer. É Deus te mostrando que você deve ter compaixão dele, misericórdia e orar por ele. É Deus te mostrando e te dar coragem, porque se você está vendo algo de errado, é você que tem que falar. É você que tem que ir lá e falar. Se a pessoa vai ouvir ou não, aí já é problema dela e Deus. Mas você vai ficar com a consciência em paz. Foi isso que eu fiz. Né? Eu fui tentar conversar com ele sobre esse assunto e sobre vários outros que ele não me deu liberdade. Mas eu fiquei em paz. Entende? E então aprenda. Aprenda com os erros dos outros. Você não precisa se afastar. Você não precisa sair da igreja mal, né, para aprender. Você não precisa sofrer para aprender. Então aprenda com o Espírito Santo. Aprenda com Deus. Aprenda com a sua comunhão com Deus. Então seja dependente. Então ele dependia da igreja. Ele dependia de ser levantado a pastor. Ele dependia da autorização do bispo. Ele dependia da autorização do pastor, da gravata, do cargo, do posto. Ele dependia de tudo isso.
E por depender dessas coisas, é que ele deixou de depender totalmente de Deus e aonde o diabo entrou. Então, precise das pessoas, precise da igreja, respeite, honre, né? Obedeça no espírito, mas não dependa. Não dependa das pessoas, não dependa da igreja, não dependa do pastor, não dependa do bispo, não dependa de ninguém, nem dependa de você mesmo, porque você mesmo pode se auto-sabotar. Não dependa nem de você, precise de você, mas que a sua dependência esteja totalmente, 100% na palavra de Deus, no Espírito Santo, em fazer você cumprir com o que está escrito, guardando sempre o seu coração limpo como de uma criança. Porque se isso tivesse acontecido com ele, ele não estava passando por essa experiência, que eu creio, de momentaneamente se distanciar de Deus, para aprender lá fora, para depois voltar, como o filho pródigo voltou. Fechou? Então, um forte abraço, Deus te abençoe. Se isso fez sentido para você e te ajudou, você curta, você comente, compartilhe com alguém que talvez ele precisa de um alimento mais sólido, de ter uma comunhão com Deus e não depender da igreja. Entende? Quem depende da igreja é criança de colo, é menino, é criança. Como eu dependi, eu um dia dependi muito da igreja e sou grato a Deus pelo Bispo Macedo. Sou grato a Deus pelos pastores, pelos bispos, pelos obreiros que passaram pela minha vida para me ensinar. Muitas das vezes na madeirada. Sabe? Sou grato a todos eles. Porque eu aprendi um pouquinho com cada um. Eu peguei o que tinha de melhor neles e aprendi com o erro deles. E hoje eu estou aqui. Aprendendo ainda. Eu ainda estou aprendendo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar aprendendo. Aprendendo e ensinando. Então eu estou ensinando a vocês a amadurecerem. A crescerem. Aqui, ó. A crescerem espiritualmente. Mas para isso, vocês têm que ter a comunhão de vocês com Deus. Tenha experiência com Deus. Não ore em casa, leia a Bíblia, faça propósito, faça o seu jejum. Entende? Haja a sua fé. Fechou? Gostou? Curta, comente, compartilhe. Ajude o Espírito Santo a fortalecer mais gente que talvez está pensando em abandonar a mãe, em sair de perto da mãe, que é a igreja. Tá desacreditado da mãe, tá chateado com a mãe, né? Tá brabo com a mãe, tá decepcionado com a mãe e quer sair de perto da mãe. Sendo que quando você sai de perto da mãe, quando você não honra a mãe, você também não honra o pai. Você também não honra o pai. Entende? Você não honra o pai. Porque Deus é pai. Deus, ele é pai. Porém, ele não mima os seus filhos, não. Não mima. Deus, ele não vai te carregar no colo se você é um filho mimado ou se você já tem idade para andar sozinho e quer ser carregado no colo. Você tem que crescer espiritualmente. Amadureça. Feche a porta do seu quarto e se humilhe diante de Deus. Porque está escrito, aqueles que se humilham diante de mim serão exaltados. Então se humilhe. Sabe, confesse tudo aquilo que está dentro de você, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você não entende, tudo aquilo que você quer entender. Fale com Deus, porque Ele te ouve e Ele vai te responder. Se Ele não te responder na hora, Ele vai te responder depois. Porque Ele te ama e vai fazer você ser um vencedor nessa terra. Um general de guerra. Em nome do Senhor Jesus, para testemunhar. Fechou? Então vamos na fé. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Tchau.